Olá, paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez na comunidade cristã Éden, porque na quinta-feira é dia de instruídos na palavra. Sim, é dia de estudo aqui na comunidade cristã Éden. E a semana passada, para você que esteve conosco, você vai lembrar que nós falamos sobre 3 tipos de discípulos. Para você que não esteve conosco, não perca a oportunidade de estar assistindo aí o nosso primeiro vídeo do Instruídos na Palavra. Volta alguns vídeos aí no nosso canal e assista, porque foi uma palavra muito especial que nós compartilhamos, que o Senhor nos presenteou a semana passada. E hoje nós vamos falar sobre mais uma personagem muito especial da palavra do Senhor. Então, como é dia de estudo, pegue a sua Bíblia e vamos estudar. E abre então lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, e nós vamos ler ali a partir do versículo 9, ok? Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor e fez o seguinte voto: Ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada e lhe repreendeu: Mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com essas palavras: Oh não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada, estava isto sim a derramar minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia, estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe disse: Vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Então estamos aqui diante de uma história muito conhecida mesmo, porque aqui começa a falar do nascimento do maior profeta que já houve em Israel. Foi profeta, juiz, sacerdote, foi o único homem que acumulou 3 funções em cima dele. E realmente ele executou elas com toda a excelência, né? Samuel. Mas aqui, nesse primeiro episódio aqui, nós vamos ler sobre a família, aonde veio o menino Samuel. Eucana, o pai, Ana, sua mãe, e Penina era outra esposa de Eucana. E aqui, se nós discorrermos desde o versículo 1 do capítulo 1, nós vamos ver ali que Penina, ela debochava de Ana, ela realmente a provocava porque ela tinha filhos e Ana não tinha. E nós vamos ler ali em alguns versículos abaixo que fala que Deus cerrou a madre de Ana, então por isso ela não tinha filhos. Então não era um problema físico. Ana não tinha filhos porque Deus não tinha lhe concedido essa permissão e essa condição de ter. Mas também descreve que Eucana amava mais a Ana, e talvez seja por isso até que Penina provocava um pouco a Ana sobre essa questão, porque ela tinha filhos e a outra não, mas ela tinha filhos, mas a outra não tinha e ela era mais amada pelo seu esposo, né? E aqui chega o dia em que eles sobem a Jerusalém, ali em Siló, para estarem no templo. E Ana ali, ela tem aquele momento tão conhecido por todos nós, de uma oração fantástica, onde ela entrega algo que ela não tem, e ela entrega de todo o coração para o Senhor. E discorrendo aqui, nós vamos ver que ele confronta a Ana, porque a oração dela estava sendo assim tão forte aos olhos dele, que ele estava achando que ela estava embriagada. E na verdade ela fala que não, ela fala que ela é uma mulher amargurada, uma mulher tomada pela amargura.
e era tudo aquilo que ela estava derramando diante do Senhor, porque daí ali na sequência fala, né, que ela estava assim derramando a sua alma diante do Senhor, que não era para Eli achar que ela estava embriagada, não, mas que ela estava derramando tudo o que ela tinha dentro dela para o Senhor, né? E ali na sequência ele fala para ela, então vai-te em paz e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste, né? Então nós vemos aqui um fato de que Ana, ela fala que ela é uma mulher amargurada. Depois ela fala, estou triste e desesperada, mas ela declara que ela é uma mulher amargurada. E ela questiona Eucana, ali nos versículos atrás, que ela está chateada porque ela não tem filhos, e ele fala para ela assim, mas eu não te sou melhor do que 10 filhos. Então Ana realmente ela tinha o foco no fato de um problema que ela não poderia ter filhos. E ela não conseguia servir a Deus, viver a sua vida ali no lar, ainda que uma vida difícil, né? Porque imagine um homem tem 2 esposas, se fosse olhar no mundo de hoje, imagine você, a situação. Mas naquele tempo eles viviam dessa forma. Mas para Ana estava ficando muito difícil toda essa situação, ao ponto dela se derramar e ser julgada como uma mulher embriagada no momento que está no templo. Mas porque realmente ela estava muito desesperada. Porque ela não conseguia mais olhar para aquele problema e ver era um problema sem solução. Mas talvez antes ela achando que reclamar para o marido como se ele fosse dar um jeito, fosse resolver, mas não era. Todas as vezes que nós tentamos resolver algo na força do nosso braço, não funciona. Mas Ana nos ensina aqui que no momento em que ela se coloca diante do Senhor, reconhecendo que ela é, né? Que naquele momento ali ela declara que ela é uma mulher amargurada. E ser e estar são diferentes. Porque depois ela fala que ela estava realmente triste e desesperada. Ela estava. Mas antes ela fala que ela é uma mulher amargurada. E era amargurada por quê? Porque os olhos de Ana estavam naquilo que ela não tinha. E quantas vezes nós agimos dessa forma, nós reclamamos mais daquilo que não temos, daquilo que queremos ter, do que agradecer por aquilo que temos. Quantas vezes nós já não fizemos isso? Quantas vezes eu já não fiz isso, você já não fez isso? De nós reclamarmos por aquilo que não temos, mas não somos agradecidos, não somos gratos a Deus por aquilo que temos. Mas Ana, ela reverte a situação quando realmente ela começa a entregar diante de Deus. E essa entrega que ela faz foi a entrega dela mesma. Deus, eu sou amargurada. Aqui um reconhecimento da forma como Ana vivia. Eu sou amargurada. Eu sou amargurada e eu estou triste e desesperada. O ser e estar ali se juntam nesse momento da oração de Ana para entregar a Deus algo que ela não tinha. Porque ela queria tanto, mas nesse momento ela reconhece que se não fosse Deus para mudar o quadro dela, ela jamais poderia ter filhos. Ana reconhece que somente quando ela entregasse a Deus toda essa ansiedade, toda essa situação talvez de abandono, se sentir abandonada por Deus, porque ele havia lhe cerrado a madre. Mas por que Deus havia lhe cerrado a madre? Talvez não tenhamos todas as respostas, mas observa-se que Ana era amargurada, porque ela não olhava para Deus, ela olhava para o problema. E ela vivia de uma forma amargurada, amarga, porque os olhos dela não estavam em Deus. Porque quando ela mostra aqui que os olhos dela estão em Deus, ela consegue entregar, fazer uma entrega por completo daquilo que ela ainda não tinha, mas ela viria a ter. Olha só que forte isso. Quando nós entregamos aquilo que mais nos dói, a falta daquilo que mais nos dói, quando nós entregamos diante do Senhor, Ele muda toda a história. Porque aqui vai mostrar que depois Ana vem a ter o filho tão esperado. E ela é muito específica. Ela pede para Deus que ela quer ter um filho homem. Ela não fala, Deus me dá um filho, mas filho que vier tá bom, Penina vai parar de me incomodar. Não, ela pede um filho homem, porque para a mulher era uma humilhação naquela época não poder gerar filhos. E quando se tinha um filho homem, nossa, mostrava que a geração daquele pai iria se seguir por diante. Então, para eles precisavam realmente ter um filho homem, era uma honra quando a mulher tinha um menino.
E ela, naquele momento em que ela pede esse filho, o homem, ela já entrega para Deus: eu não tenho, mas eu já estou te entregando. E quando vier, eu vou te honrar com a vida dele, porque eu vou te entregar ele para todos os dias da vida dele, todos os dias que ele tiver de vida. Esses dias são teus. E ali, se você seguir adiante, até ali do versículo 19 em diante, vai descrever ali o nascimento de Samuel. E Ana, depois ela não volta mais ao templo quando nasce essa criança, ela espera desmamar. Por quê? Porque ela sabia que quando ela subisse, ela teria que entregar o menino Samuel, assim como ela fez o voto ali no versículo 11. E no decorrer conta que Ana ficou até o menino desmamar. Agora imagine você, o menino Samuel ali foi crescendo e todo ano subia a turma ali, Elcana, Penina e a turma ali dos filhos de Penina. E Samuel olhava e ele era o único que não ia. Porque não havia chegado o tempo ainda de Samuel servir no templo, e iria servir pela vida inteira. Ainda que ele não soubesse, mas já havia um propósito na vida dele, desde o momento que ele era uma sementinha que ele estava sendo gerado. Já havia um propósito na vida de Samuel. E ele veio para cumprir esse propósito. E da mesma forma como Deus tinha um propósito na vida de Samuel, ele tem um propósito na minha vida, ele tem na tua. E nós cremos que esse propósito vai se cumprir a partir do momento que se tem uma entrega de alma, com tudo aquilo que nós temos dentro de nós. E quando Samuel ali, provavelmente, a criança se desmamava muito tempo depois do que hoje em dia, né? A criança era mais ou menos lá pelos 4 anos. Quando Samuel completou 4 anos, Ana sobe, leva ali as roupinhas de Samuel, Ana volta ao templo, agora para apresentar a Eli o motivo de toda aquela entrega, daquela oração há anos atrás. E Samuel vai servir e vai se tornar o homem aí que todos nós conhecemos a história dele. E o que Deus fala conosco nesse momento? Que quando existe uma entrega, ali começa o nascimento de um propósito. E quando esse propósito vier a se cumprir, realmente o nome de Deus vai ser exaltado através da nossa vida. O nome de Deus vai ser conhecido através da nossa vida, porque é a ação dele em nós que faz toda a diferença. Então hoje, meu querido, minha querida irmã, hoje é tempo de entrega. Se existe alguma coisa que te angustia, se existe alguma coisa que aflige o teu coração, entrega. Faça como Ana, anota essa palavra aí na sua Bíblia, anota essa palavra aí no seu caderninho, na sua agenda, entrega. Porque quando existe uma entrega, existe o nascimento de um propósito. Ana entregou, começou-se ali o propósito na vida de Samuel, porque foi isso que ela entregou. Tudo que nós entregamos inicia um propósito. Ana entregou um filho, iniciou-se o propósito na vida desse filho que foi um dos maiores homens que esteve ali em Israel. Então hoje é tempo de entrega. Hoje é tempo de entrega para que o propósito que Deus tem a nosso respeito, ele possa ser cumprido na íntegra e não haja impedimentos. Porque enquanto Ana ainda era uma mulher amargurada porque não acontecia, porque o foco dela estava no problema, não aconteceu. Mas a partir do momento que ela deixa a tristeza, o desespero e deixa de ser uma mulher amargurada de alma, a entrega acontece. Quando ela decide, eu não vou mais ser assim, eu vou entregar. E o propósito acontece. E Ana vai e realmente agora apresenta aquele propósito em pessoa para ser um grande homem naquela nação. Então hoje, eu e você, vamos fazer a nossa entrega? Vamos tirar de dentro de nós tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos atrapalha de viver o propósito do Senhor sobre a nossa vida, para que nós possamos ser grandes nessa terra e viver tudo o que o Senhor projetou, né? Quando olhamos aqui, não sei o que Penina falou quando Ana engravidou, porque depois ela teve mais filhos. A partir do momento daquela entrega, Ana entregou sim o propósito daquele dia, mas depois Ana teve mais filhos, ela pôde vivenciar realmente a maternidade na vida desses outros filhos.
viveu na de Samuel por alguns anos, depois entregou ele ao templo, com certeza ela ia visitar depois ele, mas ela não viveu com ele ali, né? Ele cresceu dentro da sua casa, mas ela pôde ser de outros filhos, porque Deus não faz nada pela metade. Deus havia cerrado, agora Deus abre a madre de Ana para viver o propósito daquela entrega, mas também o propósito na vida de Ana, que tanto sonhava em ser mãe, e realmente ela foi mãe de filhos e filhas. Deus tomou conta do coração de Ana, que era o desejo dela de ser mãe, a princípio de um menino, e depois Deus cuidou de todas as coisas sobre a maternidade de Ana. E Penina, Penina, talvez você olhe assim, poxa, mas que mulher chata, né? Mas Penina empurrou Ana para o propósito que Deus tinha, inclusive não só para Ana, mas para a nação de Israel, por causa do grande homem que Samuel veio a ser. Mal Penina sabia que empurrava Ana para ser mãe de um grande homem dessa nação. E às vezes acontece isso, irmãos. Às vezes acontecem sim de pessoas ou de situações que nos chateiam, mas quando nós colocamos diante do Senhor, nós percebemos que aquelas situações só nos empurraram para o cumprimento do nosso propósito, o propósito para o qual Deus nos criou. Então olhe para a situação que você está vivendo. Se existe alguma situação aí que te incomoda, olhe e seja grato, porque quando Deus está no controle de todas as coisas, nós entregamos tudo a Ele, nada impede o cumprimento do propósito do Senhor na nossa vida. Amém? Esse é o nosso estudo de hoje, um pouquinho sobre a vida aí de Ana, da sua família e o nascimento do nosso grande Samuel aí na palavra do Senhor. E fique à vontade para ler aí toda a história aí nos livros de Samuel, 1º e 2º Samuel. Fique à vontade para ler toda a história e a partir desse momento em que houve uma entrega, e quantas coisas aconteceram a partir dessa entrega. E na sua vida também pode ser assim. Entrega e grandes coisas você vai ver o Senhor fazer na sua vida. Amém? Esse é o nosso estudo de hoje, do Instruídos na Palavra. Compartilhe esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal, clica aí no inscrever, clica no sininho para você receber as notificações toda vez que nós postarmos um vídeo. Compartilhe com quem você desejar, é a palavra do Senhor sendo levada adiante. O Senhor fala conosco, fala com você, que você possa espalhar essa palavra para que as pessoas possam aprender e receber mais do Senhor. Também temos ali a nossa página no Instagram e no Facebook, @Comunidade Cristã Éden. Segue lá, todos os dias estamos postando uma palavra de bênção para quem tem estado ali conosco, e compartilhe, fique à vontade, seja um evangelista, leve a palavra do Senhor adiante, porque Jesus está voltando, meus irmãos, Jesus está voltando, e é um prazer poder realmente servir a esse Deus que vem ao nosso encontro todos os dias para estar presente, para estar nos ensinando, falando ao nosso coração, e é um presente poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Amém? Que Deus os abençoe grandemente.